Lula não deve estar nem dormindo com essa notícia. Você vai entender agora por que Lula não ganha nem esperança em 2026. A nova pesquisa acaba de sair. E os números são um choque para o sistema. Em um possível segundo turno, Lula perde. Perde feio. E não é para qualquer nome. Flávio Bolsonaro aparece na frente, com vantagem clara. A pergunta que fica é simples e direta. O projeto da esquerda chegou ao fim? Fica comigo até o final porque os dados revelam muito mais do que a grande mídia quer admitir. Respira fundo. Porque quando os números falam, a narrativa cai. Segundo o levantamento da Futura/Apex, divulgado no dia 22 de janeiro de 2026, Flávio Bolsonaro venceria Lula em um segundo turno presidencial. Os números são objetivos. Flávio Bolsonaro, 48,1%. Lula, 41,9%. Uma diferença de 6,2 pontos percentuais. Isso não é detalhe técnico. Isso é sinal político. A pesquisa ouviu 2.000 brasileiros em todas as regiões do país, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Ou seja, não é chute, não é boato, não é fake news. São dados. E dados costumam ser o maior inimigo da esquerda. Durante anos tentaram empurrar a ideia de que Lula seria imbatível, que bastava entrar no segundo turno para vencer, que o povo estaria agradecido, que a memória apagaria tudo. Mas a realidade bateu a porta. No segundo turno, Lula perde não só para Flávio Bolsonaro, mas também para Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. O presidente só vence Romeu Zema e Eduardo Leite, e mesmo assim, em cenários apertados. Isso revela algo fundamental. O eleitor cansou a paciência, acabou a narrativa, não sustenta mais o governo. O encanto virou cobrança, a esperança virou frustração. Flávio Bolsonaro não aparece isolado. Sua candidatura conta com o apoio direto de Jair Bolsonaro. E aqui está um ponto que a imprensa evita dizer claramente. Bolsonaro continua sendo o maior cabo eleitoral do país. Mesmo fora do Planalto, mesmo atacado diariamente, mesmo perseguido politicamente, o nome Bolsonaro segue mobilizando milhões. Flávio herda não só um sobrenome, mas um campo político organizado, com base eleitoral, discurso claro e identificação direta com valores conservadores. Deus, pátria, família, liberdade econômica. Valores que a esquerda insiste em atacar. E depois, finge não entender por que perde apoio. Nos cenários de primeiro turno, a pesquisa é ainda mais reveladora. Quando os nomes ligados a Bolsonaro se concentram, Flávio aparece na frente de Lula em 3 cenários diferentes. Quando surgem vários candidatos do mesmo campo, Lula até aparece numericamente em primeiro, mas sempre em empate técnico. Ou seja, Lula não cresce, Lula não empolga Lula. Depende da divisão dos adversários. No único cenário sem empate técnico, Flávio lidera com 43,8% contra 38,7% de Lula. Uma diferença de 5,1 pontos percentuais. Isso mostra um dado crucial. Quando o eleitor tem clareza de escolha, o projeto da esquerda perde força. Repare bem no comportamento da imprensa tradicional. Quando uma pesquisa favorece a esquerda, vira manchete, editorial, debate, análise, especial. Quando os números mostram Lula perdendo, o assunto some, vira rodapé, ou é tratado como cenário hipotético. Mas o brasileiro já percebeu esse jogo. A tentativa de controlar a narrativa não muda o preço do mercado, não melhora o emprego, não reduz impostos, não garante segurança. A realidade fala mais alto que qualquer editorial. Essa pesquisa não fala apenas de Flávio ou Lula, ela fala de rumos opostos para o Brasil. De um lado, um governo marcado por gasto público, aproximação com regimes autoritários e ataques constantes a valores conservadores. Do outro, um campo político que defende livre mercado, menos Estado, liberdade individual e respeito às tradições. O eleitor começa a fazer essa conta. E os números refletem isso.
O sistema percebeu, o Planalto percebeu, e é por isso que o clima é de tensão. A pesquisa Futura/Apex deixa um recado claro: Lula não é favorito, Lula não é imbatível, Lula não representa mais consenso. Flávio Bolsonaro surge como um nome competitivo, com vantagem real e com um eleitorado mobilizado. 2026 ainda não chegou, mas a disputa já começou e os números mostram quem está perdendo fôlego. Agora eu quero saber de você: esses números refletem o que você sente no dia a dia? O Brasil aguenta mais 4 anos desse projeto? Deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com quem precisa enxergar a realidade. Se inscreve no canal Bastidores da Política, porque aqui a verdade tem vez e voz.